Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Ele, como sempre, do meu lado... Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Como vocês já sabem, aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em muito conhecimento, Vitão. Pois é, cara, e chegando, né, tá vendo a gente aqui de blusa, né? Você dessa vez não aguentou, né? Teve que pôr uma blusinha e não adiantou a mandinga que o feijão foi pro pau também, né? Na verdade eu não tô com frio, é só porque isso aqui é mais cenográfico, né? Tá certo, tá certo. Bom, gente, vocês sabem, né? Chega o inverno, muitas pessoas querem o quê? Ficar debaixo da coberta, né? Um chocolatinho quente, um vinhozinho, né? Um queijinho e tal. Os produtores vão pensar em cevada, trigo, e tem uns malucos que vão pensar no quê? Vamos plantar cebola, alho, essas coisas aradas aí. Bom, pessoal, mais um episódio falando de HF e é claro que a gente trouxe a Flávia para falar aqui com a gente de HF. Flávia, é maluco quem planta cebola ou tem razão? Oi, meninas, tudo bem? Então, é uma cultura aí da HF que a gente posiciona no inverno e é maluco, sim, quem planta cebola. Não é fácil, debaixo de geada, debaixo de frio, mas ela tolera bem. Então, por isso que é uma cultura que a gente trabalha no inverno aqui na nossa região. Já começou lá em cima, mas te apresenta primeiro, que você já veio aqui falar de batata, mas o pessoal faz muitos episódios atrás. Vai que tem público novo chegando. Pois é, então te apresenta aí, Flávia. Então, eu me chamo Flávia Panizon Diniz, eu sou pesquisadora da HF aqui na FAPA, já atuo aí há mais ou menos 5 anos com as culturas HF. Então, pensando em verão aí a gente tem batata, tomate, cenoura, e pensando em inverno, cebola e beterraba são as principais culturas, né? Então, batata e cebola é o nosso foco principal, né? As culturas que têm aí uma maior área plantada, e aí as demais aí em menos proporção. Boa. Vamos lá, então. Primeira coisa, a cebola eu tenho que começar a pensar em ter muda, semente de batata para plantar cebola, porque assim, a batata tem todo não é assim, né, da noite pro dia, você tem que preparar. A cebola também eu começo a organizar já um tempão antes, ou se der na telha eu consigo comprar semente do dia pra noite e sair plantando? Consegue, porque aqui na nossa região a gente faz um semeio via semente mesmo, semeadura direta, que a gente chama. Diferentemente de outros estados que tem o transplantio por mudas. Então aqui a gente já tem algumas máquinas adaptadas que a gente faz essa semeadura direta, né? Então a gente compra a sementinha já, ela já vem tratada e aí semeia. Porém, tem um ponto ali muito relevante que é o preparo do solo. Então esse preparo do solo ele tem que ser feito com uma certa antecedência e com um certo planejamento. Mas em relação à muda, a gente não se preocupa aqui na nossa região. Uhum. Então não tem aquele preparo igual da batata, que tem que plantar em outra região, trazer, não Não, sei o não, quê. isso é mais fácil, um pouco mais E fácil. o que tem de benefício? Tem de vantagem, desvantagem, diferença, similaridade? Eu optei por fazer muda. Eu optei por seguir com semente. O que tem de diferença? A semeadura direta com semente, ela é mais fácil porque você não precisa ter esse tempo antecipado para fazer a muda, né? Em outras regiões se faz muda, principalmente por conta do terreno, da topografia. Então, uma região que é a principal região produtora, que é Ituporanga, em Santa Catarina, eles fazem transplantio de muda. Por quê? Porque lá os terrenos são muito difíceis. Então, não teria como uma plantadeira aí, como a gente utiliza aqui, de 7 linhas, entrar plantando. Então, eles fazem esse transplantio via mudas, que daí é mão de obra mesmo, é o Precisa muita pessoal. mão de obra, né? Isso, o pessoal vem principalmente do Nordeste para fazer esse transplante de mudas. Então, eles fazem canteirões, joga semente lá, aí quando a muda tá ali com 2 folhinhas, eles fazem o transplantio. Mas é mais por conta mesmo dessas questões de terreno. Lá é agricultura familiar, então são agricultores ali que têm 10 hectares, 5 hectares, já diferente da nossa realidade aqui, que a gente já tem produtores que têm aí mais de 20 hectares, e aí o terreno também muda, a nossa topografia aqui muda em relação a eles. Então, para nós, é mais fácil, né, fazer essa semeadura direta, porque não precisa, então, da mão de obra. Em termos de produtividade, não altera muito se é muda, se é semente. Não. Ela é mais responsiva em relação à produtividade quanto ao fotoperíodo e algumas questões de manejo. Mas pensando no transplante, não altera.
Ô, Flávia, e a gente tem essa diferenciação, né? Bom, a gente já começou diferenciando dois sistemas de plantio, então, né? Um é plantio e outro é semeadura, né? Então, Isso. duas coisas diferentes, mas a destinação da cebola tem diferença também ou é tudo varejo, vai para o mercado? Ou tem cebola indústria, cebola mesa? Uhum. Cebola em conserva? É. Sim. Sim, tem diferença. A gente planta aí várias épocas. Dentro dessas épocas, a gente tem cebolas conforme a destinação. Então, tem cebolas que são mais. Que o melhoramento fez com que elas fossem mais para a indústria, que são cebolas maiores. Então, sempre, por exemplo, fast food e restaurantes preferem cebolas maiores, Uhum. né? Que aí é mais fácil de. Aí, a dona de casa prefere uma cebola um pouquinho mais compacta, menorzinha. Então, tem essa diferença. E em relação ao cultivar e em relação ao plantio também. Então, a gente tem um mercado mais específico, que, por exemplo, são as roxas. Tem um mercado ainda mais específico, que são as brancas, que daí elas são um pouco mais suaves, que a gente diz. Ou seja, o teor de pungência dela é menor. Uhum. Então, às vezes, algumas donas de casa, principalmente que tem criança, preferem a branca porque ela não é tão forte, né? Misericórdia, mas esses dias eu peguei uma branca lá que fiquei 3 dias chorando. Isso depende do material, né? E as roxas também, elas são mais para assim, fast food, hambúrguer, enfim. Então tem essa destinação. Mas aqui na nossa região a gente atua mais nas cores pinhão, que é aquelas cores mais amarronzadas, Uhum. Uhum. com o bulbo dela branco, que ela tem aí uma questão de armazenamento um pouco maior do que, por exemplo, uma híbrida. E a gente tem esse mercado, né? Então são mercados de grandes redes de supermercados, Ceasas, né? Uhum. Uhum. E relativo, Flávia, às regiões produtoras. Então, você falou Santa Catarina ali, mais agricultura familiar. Aqui, Guarapuava é um polo de produção de HF, mais batata e cebola, como você Uhum. disse. Uhum. Mas tem também sul de Minas, que é bem Isso, forte, né? Quais sim. são as outras regiões produtoras de cebola? Eu lembro que tem toda uma cadeia de produção, que quando uma região está produzindo, isso meu professor não me mentiu lá na graduação, mas quando uma região estava produzindo, a outra não tinha como produzir, porque eles não dá para inundar o mercado de cebola também, senão bagunça o preço. Sim. Então, como que funciona essa Só não dinâmica esquece aí? quando você fez faculdade, o Brasil não tinha nem comprado o Acre ainda, né? Então muita coisa mudou já. Na verdade, com a entrada nossa no mercado, deu uma bagunçada nisso aí. Porque alguns anos atrás a gente era, assim, um polo de batata e não se pensava em cebola, né? E aí, Irati era um polo, assim, muito grande, pensando em Paraná. E aí a gente entrou e deu uma bagunçada, porque aqui a galera não brinca em Sim. serviço, né? Não é ali. E hoje a gente tá aí em torno de região de Guarapuava, quase 600 hectares de cebola. No. É muita coisa. Então, deu uma bagunçada. Pensando em nível nacional, Tuporanga, né, região de Santa Catarina é o principal. A gente tem aqui Paraná, a gente tem o sul de Minas, Goiás também planta e Bahia também planta. E aí um pouco ali São Paulo, mas menos. Uhum. Mas essa questão de mercado, ela vem de 2 anos muito difíceis para os nossos agricultores, porque justamente tinha muita oferta, né? E pensando em clima, foi 2 anos de clima, eu diria que perfeito para cebola. E aí a produção vai muito elevada, né? Você tem uma produtividade e uma qualidade muito boa. Em consequência, o preço cai. É oferta e demanda, né? Quando você Isso, inunda o mercado, né, é natural que o isso. preço cai. E aqui assim, um fato foi que os produtores nossos aqui da região de Guarapuava, eles tinham batata, né? Então já tinha irrigação, eles já tinham o pessoal Uhum. Mão de obra, né? isso, que já estava acostumado. Tinha também a questão aí do barracão, do pós-colheita já Uhum. para batata. E aí eles ficavam ociosos aí no inverno. Então foi uma porta de entrada ali, não, vou começar a plantar, e aí o negócio foi aumentando, e aí realmente compete com outras regiões. Então, esperamos aí que os próximos anos sejam melhores em relação à questão de valor. E antigamente se importava muita cebola, hoje a gente já é autossuficiente. Não que não venha, né? Uhum. Uhum. Mas a região da Argentina, nossa, era muita cebola entrando no Brasil. Então, isso também já estamos numa realidade diferente hoje.
E, ô Flávio, pra gente ter uma noção, né? Eu não faço ideia de quanto que produz um hectare de cebola. Então, o que que é assim, o que que é uma produção Tá. ruim, média e uma, que nem você falou, 2 anos a gente tem uma produção muito boa no Brasil como um todo. O que Uhum. que é mais ou menos isso por hectare? Varia de muda para semente ou produz mais ou Tá. menos igual? A gente tem, eu vou começar falando de épocas Uhum, para a gente entender o legal. contexto. Então, a gente tem 3 épocas principais de plantio. Então, começa ali final de abril, começo de maio, que aí a gente planta as híbridas. Então, são materiais, eles não têm um armazenamento muito bom, mas eles Uhum. são altamente produtivos. Uhum. Então, aí o produtor, ele tem que ver, eu vou produzir mais, vou vender mais rápido, ou eu vou produzir uma cebola que não tem um tempo de armazenamento muito bom, mas que eu consiga prolongar ali 4, 5 meses de armazenamento para poder vender, né? Então tem que ter esse balanço. Então as híbridas ali a gente planta até mais ou menos 10 de maio, tá? 15, 20, até 20 de maio dá para plantar, tá? Aí a gente tem um segundo plantio que seriam essas híbridas a gente chama de precoces e super precoces. Aí a gente tem as intermediárias, que seriam materiais que não são híbridas, que são polinização aberta, então elas são um pouco mais rústicas, né? Tem esse tempo um pouco maior de armazenamento, e elas são plantadas até dia 20 de junho. E aí, as rústicas mesmo, que a gente chama as crioulas, que são as tardias, até julho dá para plantar. E aí a gente tem cebola demora muito, né? A gente fala assim que, nossa, você vai no campo, cadê a cebola? Você vai no campo, cadê a cebola? E você não vê folha, né? Ela demora muito para aparecer folha. Então, as híbridas, elas têm aí um tempo um pouco menor de ciclo. Então, elas variam aí de 5, 6 meses de ciclo. Quanto mais tardia vai ficando, o ciclo vai aumentando. Então, a gente tem cebolas aí que ficam, né, menos o melhoramento um pouco inferior, a gente tem cebolas de 8 meses no campo. Então, é muita coisa, quase um ano Caramba. você ali cultivando. Então, o melhoramento nos ajudou a reduzir esse tempo de ciclo, né, e aumentar a produtividade, porém, caiu em qualidade. Então, a gente sempre tem que colocar ali. E a gente tem N materiais. Então, aqui na FAP, a gente faz esse crivo do que realmente. Posicionamento mesmo de materiais. Esse aqui é mais produtivo, porém se perde em qualidade. E aí mostra para o produtor realmente no que ele quer investir, Uhum. né? Então, questão de produtividade, as híbridas, como eu falei, são as que mais produzem aí em torno. Ano passado, a gente bateu uma média de 70 toneladas por hectare, que é muita coisa. Isso, eu tô falando em região, aqui é a nossa região, os cooperados da agrária. Então, é muita coisa, assim. Uma média Guarapuava, assim, né, que aí você tem médias de todas as épocas, Uhum. gira em torno de 40 a 50 toneladas por hectare. Então, é bastante coisa, tá? Regiões, assim, com talvez uma dificuldade maior de topografia, elas produzem um pouco menos, né? Questão de pedras no talhão, enfim. Como as nossas regiões aqui, elas são muito férteis em relação a solos profundos, a gente ganha com isso também, Uhum. né? Questão de agronomicamente mesmo, a gente tem essa facilidade. E, como eu falei, esses últimos invernos, eles foram invernos que a gente teve um fotoperíodo bom, ou seja, horas de luz, porque ela é muito responsiva ao fotoperíodo. Então, essa média de 70 toneladas é uma junção de fatores. Não é só o material, né? É o clima bom, é o solo bom, enfim, tudo isso junto e misturado, né? Mas que bom que é possível, né? Então, se está atingindo a nível experimental, não sei se no campo está chegando a isso também. Isso é no campo. No campo, No campo. então. Nos ensaios a gente tem aí batido 85, 90 Então, é toneladas. sempre um pouco a mais, né? As Isso. situações são mais controladas, né? Isso. E são parcelas menores, Parcela. né? Sim, Então. Mais fácil de controlar. isso. Uhum. Ô, Flávia, e a gente então já entendi que a gente tem híbrido, tem as crioulas e as vamos falar assim, Intermediários. intermediárias ali, né? É, e quando a gente fala dessa resistência, entre aspas, ao frio, né? Uhum. É independente para o tipo de manejo ou cultivo que eu estou fazendo ali, né? Uhum. E o que é essa resistência? Ela perde folha, mas ela aguenta geada mesmo? Ou ela perde folha? Porque assim, a cebola, para quem não sabe, né? Eu acho que todo mundo sabe, né? Que fica debaixo da terra, né? O Sim. que a gente come, né? Então, mas às Em vezes. parte, né? Porque ela fica um pouquinho, a metade do bulbo para baixo, a raiz, e um pouquinho para cima, Uhum. que é o pseudocaule, o caule, fica para cima, né? Então, Mas esse se der geada mata ou. Então,
ela tem fases mais críticas, Legal. que ela sofre mais. Então, quando ela tá ali saindo a primeira, segunda folha, se der uma geada significativa, ela vai sofrer mais. Ou seja, ela vai dar uma sapecada, uma torradinha nas folhas, mas ela recupera bem. Uhum. Quando ela tá um pouco mais, o ciclo um pouco mais avançado, ela sofre menos. Então, depende muito do ciclo. Uhum. Então, esse ano, né, foi uma geada antecipada. Antecipada. Então, assim, elas sofreram um pouco mais, por exemplo, que ano passado, que a geada só foi quase 1 mês e meio depois. Isso. Então, aí a gente, por exemplo, vai ter uma perca de produtividade em relação ao ano passado? Provavelmente sim, né? Mas aí entra com um manejo ali pra ela, talvez, curar aquela folha um pouco mais rápido. Enfim, a gente tem formas aí de controlar. Mas ela vai, sim, perder um pouquinho. Mas ela é, assim, resistente é uma palavra forte, mas ela tolera bem. Tolera muito bem. Uhum. Aguenta frio, então. Boa. Aguenta frio. Então, eu já aprendi, Flávio, quando colocar a cebola, que tipo que eu vou escolher, né? E tem que ser a cebola pinhão, né? Então, porque a gente... É a região, né? Não adianta querer Uhum. inventar moda na região. Às vezes pode até dar sorte, mas com o mercado volátil igual é de HF, Sim. é muito Não arriscado. dá pra ficar brincando, né? Sim. E tem outro fator que impacta demais. O custo de implantação de um hectare de cebola. Quando a Sim. gente tá falando pra soja, milho, vamos falar de milho que você entende mais de milho. Não, mas de milho, vamos arredondar pra 10 mil reais. Soja, nós podemos falar que é aí 5, 6 mil reais. Mediona, né? Isso aí, Porque média da média da sempre média. tem mas eu faço por 2 mil. Aí fala, ô Lazarento, nós falando de média. É média. É. Em média, Flávia, um custo de implantação de 1 hectare de cebola, quanto que fica, mais ou menos? É difícil dizer, porque a gente tem vários cenários, assim. Um cenário com produtos mais assertivos, né? Com, por exemplo, áreas arrendadas e áreas não arrendadas. Então, tudo isso impacta no valor. Mas vamos dizer que aí em torno de 65 mil a 70 mil reais o hectare. É só 7 vezes mais que o milho, né? E 10 vezes mais que a soja. 10, 12 vezes mais que a soja. E cash que volta, quanto que mais ou menos... Tira os 2 anos ruins que a gente passou de comercialização. Mas, em média, quanto que... É muito difícil esse valor. Por quê? Porque depende muito de quando a cebola tá pronta e o valor que ele tá. Porque é diário. É muito volátil, né? Então, assim, teve anos que a gente conseguiu, assim, uma cebola que não precisava, por exemplo, de corte, então. Ou seja, vinham buscar já da roça, né? Então, de tanto que tava precisando de cebola. E aí você pega um valor de R$2 o quilo, R$3 o quilo, já chegou a isso. Mas a gente já teve situações em que não pagava 20 centavos o quilo. Então, é muito época, né? Realmente muito volátil essa questão. Mas o que a gente passa, né, para os produtores, assim, estudando tudo isso, é que a gente tem que fazer um planejamento em relação a tempo, quando que eu vou tirar essa cebola, quem vai estar entregando essa cebola no mercado e tentando pegar um preço médio, né? Então, assim, eu tenho uma cebola híbrida, há alguns anos atrás eles não plantavam híbrida. Por quê? Porque híbrida ela é mais doentia. Então, ela tem algumas características que deixam ela um pouco menos do que uma rústica em relação à doença. Desafia mais o manejo. Exatamente. Então, você tem que entrar mais, você gasta mais. Só que aí ficou uma lacuna de mercado e aí eles começaram, porra, se eu plantasse híbrida nesse time tivesse, eu ia ganhar muito mais. Então, aí abriu os olhos para outro. Então, assim, eu não arrisco dizer um valor, porque realmente muda muito. Mas é legal traçar as estratégias de mercado, e aqui o Fabiano está muito acostumado também com estratégia de mercado por conta do feijão, que sofre da mesma volatilidade, talvez não tão grande quanto de cebola, mas existe, e o produtor precisa ter uma estratégia, não só... E aí é doido, né? O pessoal taca o pau no produtor, mas o cara tem que enterrar dinheiro, literalmente. Enterrar dinheiro, e contar com São Pedro ajudando no clima, e depois ainda... Ele pode ter feito tudo certinho, o mercado vir e acabar com o cara e o cara tomar um tombo, né? Então, assim, por isso que a gente vê, e aí eu queria comentar do Fabiano também nessa questão, né? O cara produtor de feijão, se ele for aventureiro, na maioria das vezes ele vai acabar dando com a cara no muro. E eu vejo o HF, a batata e a cebola, mais ou menos também
nesse sentido de, cara, pode dar com a cara no muro. Sim. Mas isso também, para quem não é do agro, e às vezes se impacta, e aí com as imagens, às vezes o pessoal dando tomate pro boi comer, Uhum. ou roça de cebola, de batata estragando na lavoura, aí o cara fala assim, tá vendo, esses caras do agro são tudo malvadão, porque tem gente passando fome e tá lá a comida estragando, né? Principalmente cultura que se come, assim, Sim. diretamente, né? Você pega aquilo lá que é do campo, só Direto, lava e né? come, né? Isso aí impacta demais, mas a galera não entende essas flutuações de mercado, né? Que às vezes o cara não... Se ele pagar alguém para ir lá colher, ele vai tomar um prejuízo gigantesco. Isso, maior do que ele já tomou. Maior do que ele já tomou. É. Que ele já investiu, né? Que nem você falou aí, uma grana, 70 mil reais Tá louco. Sim. por hectare, Sim. e vai. Ele tem que assumir esse prejuízo, ele vai. Não tem o que fazer. A gente chama, né, o produtor da HF, quem trabalha com HF de maluco, né, de louco, mas é coragem. É coragem, é isso. Porque o risco é muito grande, né? O risco em todos os aspectos, né? Porque é uma cultura de alto valor agregado, você tem um manejo diferenciado, porque você entra muito em relação, comparado com... Então, assim, você tem que estar todo dia ali, né? E aí tem essa questão ambiental também, que cada ano tá mais difícil da gente ter um linear, né? Então, cada ano é um ano, cada safra é uma safra. A gente teve, por exemplo, um ano passado, aqui na nossa região de Entre Rios, duas épocas, dois eventos de granizo. Né? Então, não tá esperando. Vem o granizo e simplesmente, né, destrói tudo. Então, o produtor realmente ele tem que ser cuido mesmo, né, pra resistir a isso. A gente brinca que no feijão, quem ganha dinheiro com feijão é quem é feijãozeiro, ou seja, que repetidamente tá semeando feijão. Puxa, a safra não foi boa, ele vai colocar feijão. A safra foi boa, ele vai colocar feijão. E a gente costuma falar que quem é aventureiro, ele sempre está um ano atrás. Porque, veja, esse ano, vamos partir da situação hipotética, alguém colheu bem e vendeu bem feijão, ganhou dinheiro. O que a pessoa que está um aventureiro pensa? Puxa, eu vou colocar feijão agora aqui. Então, veja que o mercado, ele acaba inflando, né? Inflaciona o mercado, tal qual acontece com cebola, acontece com batata. E aí o preço cai. O aventureiro fala, puxa, perdi o dinheiro. Sai. Quando ele sai, o mercado é desabastecido. E aí o cara que persiste, ele colhe feijão, colhe batata, colhe cebola. E ele ganha dinheiro. Claro que nesse ciclo não é sempre um sim, outro não. Mas quem assim, entra no jogo para especular... E aí com feijão eu estou especulando, de repente com 4, 5 mil reais por hectare é uma coisa, com batata, com cebola eu estou especulando com 50, 70, 80, 100 mil reais por hectare. A especulação já pode me custar muito mais caro, né? Então... E além disso, né, eu acho que é questão da expertise mesmo. Né? Um aventureiro, ele não sabe conduzir uma lavoura como um cara que já tá há muitos anos ali, que já tem o pessoal preparado. E isso muda tudo, principalmente no HF. Por quê? Porque é qualidade, né? A gente vende por qualidade. Então, isso também a gente sai perdendo. Porque se tem um produto ruim no mercado, mesmo que o preço esteja bom, ele vai diminuir o preço de quem tá com um produto bom. Então, isso, de todas as formas, é difícil. De manejar. E o produtor tem que ser resiliente, né? Acho que de todas as formas, assim, é difícil. Beleza, Flávia. Então a gente já falou época de plantio, falar um pouquinho de ciclo também, né? Tem que entender que é bem variável, né, essa questão do ciclo. Falamos que tem o preparo de solo para cebola, que é bastante específico, né? Tem que desagregar bem o solo para poder desenvolver bem ali, né? Sim. Então tem que trabalhar esse solo. E vamos pensar agora aqui na nossa região para ficar mais claro, né? Senão vai lá pro Nordeste, volta aqui para cá no manejo, vamos focar, né? Larguei a sementinha de cebola lá. E eu lembro que já fui ver contigo, já fui ver com o Diego. Chega lá, não, roça de cebola, e eu procurando, né, assim. Cadê, né? Cadê? Não, é aqui, ó. Eu não, aí tá o solo preparado, cadê? E você vai lá, tem um fiapinho, cara, e um negocinho assim que fica, e é um tempão que fica nesse sentido. Esse começo é aterrorizante, eu diria. Porque você não sabe se a plantadeira caiu a quantidade certa, por mais que você faça a contagem de semente. Aí você fica, será que a germinação, o vigor da semente não estava legal? Será que veio uma adélia ali, uma larvinha, comeu a semente e não se fica naquela? Então, esse período ali de quase
30 dias, eu Nossa. diria, dependendo muito do clima, obviamente, mas aqueles primeiros 30 dias são cruciais. Porque você precisa controlar essa larvinha que a gente tem aqui, que é a Adélia platura, e você tem que irrigar muito bem o solo. E aí, nessas condições nossas, a gente tem, por exemplo, esse ano, né, que é um El Niño, a gente tem muita chuva. E aí tem problemas de compactação, abatumação de solo. Então, tudo isso é um fator que, às vezes, se coloca a sementinha um pouquinho mais funda, ela vem uma chuva muito forte, ela dá ainda uma baixada um pouco mais na semente, demora mais para ela aparecer. Então, eu tinha um antigo chefe meu que nunca tinha visto uma lavoura de cebola, e aí ele, não, eu vou acompanhar com você, então vamos. E aí ele começou a ficar desesperado, ele ia lá, e cadê a cebola? Cadê a Onde tá? O cebola? que você fez, né? E realmente demora, né, pra ela vingar. Mas toda folha da cebola é importante, porque cada folha da cebola é uma camada. Então, quando a gente corta a cebola ali, o bulbo dela, né, toda aquela camada do bulbo que a gente chama de pétalas, é uma folha de cebola. Então, se você tem perca de 2 folhas, a tua cebola vai diminuir o tamanho. Então, você tem que cuidar dessa folha, assim, da maneira melhor, né? A mais saudável possível para você ter uma cebola mais... o bulbo mais fechadinho, compactozinho. Então, ali desde o início, aquela folhinha ela é importante pro... E eu já entro com manejo fitossanitário já também. Sim. No solo, na aplicação, como que é esse manejo? A gente Como é? faz essas aplicações iniciais para Adélia, que tem alguns anos que ela já vem incomodando. Por quê? Porque a Adélia, ela fica no solo, embaixo do solo. A cultura preferencial dela, de alimentação, é o feijão. Mas ela tem preferência por leguminosas. E a gente, normalmente, tira a soja e coloca a cebola. Então, querendo ou não, fica palhada. Por mais que você trabalhe o solo, a gente tem, às vezes, ali 1 mês, 2 meses de preparo, às vezes bem menos que isso. Essa palhada não se degrada 100%, né? Então, ela fica ali, fica em dormência, e aí, quando você semeia, ela faz a alimentação. Então, aí já começa com inseticida para controle. E aí, depois, a gente já começa nas segunda, terceira folha já fungicidas para outras doenças, né? Mas principalmente se der alguma geada ou se der um vento aqui, né? Como a gente tá numa região alta, tem essa questão de vento, às vezes dá uma cortadinha na folha, alguma coisa nesse sentido, então é sempre importante a gente estar manejando. E aí, quando a gente tem aí mais folhas, tem que cuidar da questão de população também, né? Porque esse manejo, ele, né, quanto mais população, ela abafa mais, isso agronomicamente a gente sabe. Então, tem todos esses fatores para a questão de manejo. Então, o manejo é semanal. É semanal. Isso. Em números de aplicação, fazendo um paralelo com batata, maior, menor, mesma coisa? Batata, o ciclo é menor. Mas, digamos assim, que o intervalo de aplicação é o mesmo. É o 7 dias. Uhum. Por exemplo, a batata, ela tem a Phytophthora infestans, que é a requeima. Na cebola, a gente tem o míldio. Que são doenças muito parecidas em relação à agressividade. Então, são homicetos, é muito próxima a relação deles, assim. E se aparece um míldio na área, você já reduziu a produtividade. Então, esse cuidado com o míldio, ele tem que ser, assim, visto muito específico. A gente, como os últimos invernos eles foram mais quentes, um pouco mais quentes, a gente não teve grandes problemas com míldio, mas já tivemos no passado. Então, esse controle preventivo é muito importante. E a gente tem doenças secundárias, como alternária, botrites, que dá no início, alternária dá mais no final. Então, sempre tá controlando, mas eu acho que o míldio seria o principal que a gente sempre tem que estar de olho. E aí, essas doenças secundárias ali para não interferir, porque uma é porta de entrada para outra, né? E aí tem uma questão que entra na tua área, Vitor, que a gente até já conversou bastante sobre isso, essa questão de tecnologia de aplicação, né? Porque a cebola, ela é uma folha cônica, né? Cerosa. Cerosa, Então, essas questões de aplicação para cebola, assim, para se acertar, tem que ter uma equipe ali, tem que ter um aplicador bom, porque é difícil. É difícil, e ainda mais no inverno. Então, você tem problema ali, às vezes, com vento, com frio, né? Então, assim, é um ponto bem chato, né?
assim, bem... que não é tão fácil quanto uma batata, por exemplo, Uhum. ou uma soja, né? Que aí a disposição das folhas é Claro. muito diferente. E aí dificulta essa questão de realmente de cair onde deve. Então aí a gente tem problemas, por exemplo, com trips, porque a folha de cebola, como ela é alongada, Uhum. ela pende em determinado momento. Então, se Hum. ela pende, às vezes entra doença ou praga nessa dobra Aham. dela. Então, tem várias questões de manejo que a gente tem que estar com um pulverizador bem alinhado, né? Para evitar de entrar, né? Mas, como eu falei para vocês, nos últimos anos a gente tem feito um manejo bem assertivo, graças a Deus. Que bom. Que bom. Mas no frigir dos ovos, o que te desafia mais é muito mais míldio, ou seja, mais uma doença do que efetivamente praga. Sim. Porque Délia, talvez lá no começo, né? Mas Isso. Mas fazendo as aplicações preventivas, a gente consegue controlar. Mas eu diria que o principal BO, assim, que a gente esquenta a cabeça muito é herbicida. aham. De tudo que Uhum. vocês possam imaginar, herbicida é o pior. Porque fica muito tempo Descoberto. É. sem folha. E aí vem tudo que tinha, que tava banco de semente lá de 1800, ele aparece É que ali. nem é revolvido o solo, né? Então não mexe com o banco de semente, né? Exatamente. Então, eu acho que, assim, os nossos trabalhos são intensivos em relação a herbicida. De cada área muda, né? Muda espécie, né? Muda controle. Mas é um desafio para nós da pesquisa, para as grandes empresas que desenvolvem moléculas, enfim. E para o produtor, porque as fitos de herbicida, elas são as mais severas, Uhum. né? Então, tem que ter condições ideais de aplicação, né? Que quase nunca tem. Porque é no inverno. E aí, às vezes tá nublado, faço ou não faço, às vezes tá pra chover, será que faço? Então tem N fatores assim que o produtor tem que se arriscar pra, não, vou fazer. E aí a planta acaba sofrendo, mas eu digo que ela é, nossa, a planta de cebola ela aguenta muito tombo. Ela aguenta. Então isso é uma coisa boa. Mas tem que ter cuidado também nas questões de dosagens, né? Às vezes, Como por que é que para eu registro? Tem muito produto registrado ou não? não tem. Esse que é o problema. E assim, a gente, às vezes, muitas das vezes, dependendo do ciclo, a gente faz essas doses homeopáticas, né? Uhum. Dos produtos, às vezes metade da dose. Mas por que metade da dose? Porque tá posicionado, tem registro, porém, pra terceira folha eu tô na primeira. Aham. Então eu tenho que dar só aquele sustinho pra realmente dar uma controlada. Porque se você chega ali na quarta, quinta folha com uma grande infestação, você não controla mais. Uhum. E aí a competição é muito grande, porque você demora muito para criar, né, para desenvolver esse bulbo, e aí a planta daninha é muito mais agressiva do que a cebola. Então hoje, assim, o gargalo principal eu diria que é as plantas daninhas. Porque é uma cultura, embora extremamente importante, né? Em termos de área, se você comparar com a soja, com o milho, é muito menor. Então, é claro que você comentou, puxa, a recomendação é para a terceira folha, nós estamos fazendo a primeira. Não é que você está forçando uma recomendação, é porque não teve estudo suficiente ainda para mostrar que essa aplicação da primeira folha é importante, né? Sim. Porque, claro, os esforços, na grande maioria das vezes, são concentrados para soja, milho, algodão Sim. e tal, e essas culturas elas vão caminhando, é menos pesquisadores, é menos empresas investindo, né? Então tem esse desafio também, né? Sim. Na FAPA aqui a gente já tem feito há alguns anos trabalhos com moléculas que não são registradas. Então a gente faz em vaso, em casa de vegetação, em ambiente controlado, para ver se os herbicidas que não têm registro, se eles são seletivos, se ele tem controle, né? E aí a gente faz esse requerimento de bula, Uhum. né? Mas é difícil você conseguir, porque é uma cultura, igual você falou, questão de área, né? Então os esforços, eles são... E assim, a agrária, de forma geral, ela foi muito assertiva nessa questão de pesquisa, né? Porque aqui na nossa região, existem pouquíssimos pesquisadores, ou, né, pensando em região sul, né, que Uhum. estudam cebola. Então, a principal, eu diria, é a Epagre, né, que tem uma Uhum. estação de pesquisa em Tuporanga, tem pesquisadores excelentes em relação a todas as áreas, desde melhoramento até herbicidas, né, fertilidade. Mas muda, né?
Santa Catarina pra cá já é outro cenário. É. Então tem que ser mais assertivo ainda na micro-região, né? É bem legal de produtor se atentar nisso, né? Poxa, não, começar a plantar cebola na minha região. Primeiro, você tem mercado aí? Ah, não, tem. Você tem extensão? Você tem alguém que vai te ajudar? É. Não, eu sei fazer. Pera lá, calma aí, reflete, que não é bem assim, porque realmente a informação é... Não, e o pessoal que começou aqui já sofreu muito, Sim. né? Antigamente a gente não tinha nada de pesquisas, e aí foi no acerta-erra do produtor mesmo. Vai amassando barro até aprendendo É. e vai indo, né? E Até aí, questão de maquinário, assim. Foi eles que compravam a máquina, e principalmente a plantadeira, né? E aí ia adaptando, a arrancadeira também. Então, assim, foi uma construção de conhecimentos que o produtor teve, graças aos produtores mais antigos, né? E que se evoluiu muito rápido, né? Porque não é uma cultura que nós trabalhávamos há muitos anos, como a batata, porém a gente já tem um conhecimento, mas tem muito ainda o que aprender. E a ideia é que, obviamente, não é desestimular que alguém procure a Flávia, procure o Diego e comece a trabalhar com a cultura da cebola. É só pura e simplesmente entender que tem um nível de complexidade maior do que outras culturas. De repente, você está acostumado com batata, por exemplo, talvez essa migração ela seja mais natural. Mas, sei lá, eu trabalho com feijão, trabalho com milho e amanhã eu quero trabalhar com cebola. Vai dar certo? Quem sabe, porque aí o pessoal da FAPA, da Agrária, já tem uma expertise nisso. Mas ainda assim, essa transição ela não é fácil de acontecer. Né? E além da assistência técnica, pesquisa, você tem o vizinho que já tem um know-how maior. Pô, cara, o que você faz numa situação dessa, né? Então tem essa troca. Mas não dá pra ir na empolgação. Não. Exatamente. Tem que ter o pé no chão. Essa a ideia, porque o tombo é grande se tombar. Né? Porque eu fiz as contas aqui, ó, e, enfim, eu até gostei da ideia, sabe? Se eu fizer 1 hectare me custa 70 mil, eu der um jeito de emprestar dos amigos. Certo. Se eu vender, eu colho as 70 toneladas, vendendo a R$3, 210. 210 menos 70, 140. Já me ajuda. Ficou bom demais. Mas a Flávia em algum momento falou que pode vender a 20 centavos. Por 20 centavos já me deu um pouco de medo, sabe? Porque 70 vezes 20 centavos, se eu não estou muito errado, 14 mil. 14 mil menos os 70, aí já dá um pouco distante, né? Aí já fica para 56 mil de dívida. Vários amigos já me propusearam isso. Tipo assim, você cuida da roça, vamos fazer. Eu digo, não sei. Eu acho melhor, então assim, não dá pra ir na empolgação. Bom, não é à toa que eu brinquei no começo que quem planta cebola é maluco, né? Porque realmente o cara tem que ter planejamento, tem que ter know-how, né? Não é realmente não. Bom, se eu fosse um aventureiro, eu não botaria de jeito nenhum a me bolear com cebola, porque sem ter quem escorar ali, não tem como, né? Não tem como. Não tem como. E aí o povo fala que é fácil, né? É sempre fácil. Não é fácil, é só... Eu venho, né, de uma vida acadêmica focada em tomate, né, minha formação inicial. Depois, sempre trabalhei com batata menos, mas tomate. E aí, quando eu vim pra agrária, eu não conhecia cebola. Eu tinha ajudado um colega em alguns experimentos e eu falei, meu Deus, né? Então, foi algo que começou do zero, assim, pra mim, né? E aí eu tive que aprender muito com os nossos cooperados, assim, e a porta foi sempre muito aberta, né, deles, assim, pra gente fazer os estudos e aprender mesmo, né. Então, hoje a gente trabalha diretamente com as dúvidas deles, né, principalmente em cebola, porque é uma cultura que a gente sabe um pouco menos, né, em relação à batata e a tomate. Pensando em qualidade, a gente comentou no começo sobre qualidade, é uma cultura, na grande maioria, de consumo direto, né? Sai da lavoura e, claro, tem, né, armazenamento, enfim, mas vai para o consumo. Batata tem muito disso, sobretudo no Brasil, que eu preciso que a pele esteja impecável, esteja lisinha, não tenha marca de nada, mas tem outras regiões do mundo que a batata ela não é escovada, ela, enfim, em alguns lugares ela vem realmente suja, né? Sim. Como que é com cebola?
que tem muito disso também, eu particularmente, eu não ligo muito com a questão da casca. Eu Da me preocupo. aparência, né? A aparência pra mim não é tanto. Eu não gosto muito que eu fico chorando quando eu vou descascar a cebola. E nem quando é muito grande, porque daí quando é muito grande, você não vai usar a cebola inteira. Aí, Tem que pôr na no casa de pote dentro da vocês geladeira. provavelmente não, mas lá em casa tem uma senhora que ela tem pote pra tudo. E eventualmente eu confundo às vezes com essas coisas. E aliás, nem dá pra chamar de pote, mas enfim. E aí coloca metade da cebola no lugar que era pra guardar feijão. Meus amigos, tá feito a converseira. Então, eu me preocupo mais com o tamanho da cebola do que com a aparência, mas no Brasil a aparência é muito importante, né? Eu acho que a maioria, assim, do consumidor pensa como você, em relação a tamanho. Então, eles preferem essa cebola um pouco menor, porque as famílias, elas estão um pouco menores, né? Uhum. Então, ali, no máximo, 4 pessoas, 5, e aí você não usa uma cebola gigante, né? Então, a preferência mesmo para varejo, para mercado, para Ceasa, é a cebola um pouco menor. Em relação à aparência, eu vou voltar um pouquinho à questão do pós-colheita dela. Então, como é que a gente faz? A gente arranca essa cebola do solo e deixa curar. Essa cura dela, então ela entra em senescência, então ela começa a amarelar a folha, pender, né? Cair essa folha. E aí a gente arranca, né? Tem algumas pessoas que gostam de arrancar ela mais verde, que diz que ela tem mais água, ela seca um pouco melhor. Tem gente que gosta, isso vai muito de cada produtor. Então a gente arranca e deixa ela curar. Esse processo de cura, ela fica aí entre 7 dias, 10 dias secando. Então, Na lavoura. Na lavoura, isso. Então a gente faz, como é que a gente faz? A gente coloca a folha em cima do bulbo. Por quê? Porque o sol, ele danifica o bulbo, né? Então esse bulbo, ele fica debaixo do solo ali, quase 80% dele, né? E aí, se vir o sol direto, esses raios, eles vão queimar. E aí fica, vocês já devem ter visto em mercado que ela fica com manchas. Aí você já perde qualidade. Esse é um ponto. Então aí, na colheita, a gente já tem que se preocupar com isso. E aí também essas questões de arranquio, tá? Mas como que a gente faz? Alguns produtores preferem arrancar na mão. Então, vem o pessoal, arranca na mão. Outros já têm a máquina. Mas a máquina, ela despela. O que é despelar? É realmente tirar essa casca de forma mecanizada. Então, tem uns que não querem ter essa perca por máquina. Então, preferem arrancar, pagam um pouco mais, né, em relação a essa colheita, mas não perde essa questão de despelamento. Na máquina também, então, depois que faz essa cura, a gente coloca em bags, né? Alguns deixam em bags até, né, armazena ali até passar na máquina, outros já passam na máquina e aí já armazena de forma cortada. O que acontece? Aí ela já vai ter essa divisão por tamanhos, e aí a gente faz o corte. Então, o corte da parte aérea e o corte da raiz, tá? Então, é muito mais fácil que uma batata, por exemplo. Batata você tem que lavar, né? Então, o processo é um pouco mais tranquilo em relação a isso. E aí, eles já vão dividindo, então, as cebolas maiores, né? Conforme a caixa que a gente chama, caixa 2, caixa 3... E aí é vendido. E essa questão de qualidade, além dessa mancha, tem essa despela que na máquina ela vai rolando, né? Então ela pode sair essa casca. Mas o que é importante? É o manejo lá desde o começo, né? Então, manejo, por exemplo, principalmente com adubação e manejo fitossanitário, que fazem essa cebola ficar mais compactazinha, né? Ou seja, que ela não fique aquela casca molenga, sabe? Quanto mais a cebola ela for durinha, melhor, que ela vai aguentar mais, né? Então, todos esses aspectos tem que ser, claro, vem muito do cultivar, né? O quanto que esse cultivar entrega em relação a isso. Mas tem vários danos que a gente pode listar, que diminuem esse valor de mercado. Então, a gente tem danos da própria despela na hora da colheita, de amassamento, até de podridão. Então, às vezes, na hora de arrancar, você arranca uma folha, né, ou uma pele mais externa, e aí acaba entrando patógenos ali. Então,
muito tempo de armazenamento também, ela perde muita água, ela vai ficando murcha, Uhum. né? E outro problema também que a gente tem é o brotamento. Então, ela começa a brotar. Então, vocês já devem ter pegado cebola, cortar no meio e ter um broto já. É isso aí, eu tento perguntar, que não é só brotamento, às vezes pega uma cebola, tem um negócio meio seco dentro, que, sei lá, você... enfim, parece um Kinder Ovo, você abre lá, tem um mais... Morreu uma Isso, pétala, né? isso, Então, essas questões de brotamento, essa morte, ela tá relacionada como que a gente faz esse pós-colheita, esse colheita e pós-colheita. Uhum. Então, tem que ter esses cuidados, né? O produtor, ele tem os manejos ali que a gente faz para evitar esses brotamentos. Mas uma parcela não tem o que fazer, acontece mesmo. E esse tempo de armazenamento, ele tá também diretamente ligado a cultivar, mas também em condições de armazenamento. Então, se você tem um barracão que tem aeração, você tem as caixas ali, os bins. Então, tudo isso influencia na qualidade da cebola. Não Beans é é só... feijão, pra você que não sabe. Beans é feijão. Não, não é. Ah, eu sei que é. Então, tudo isso depende. Então, assim, se você armazena ela de uma forma, você vai ter uma qualidade diferente conforme o armazenamento. Então, tudo isso, que não é igual soja, né? Que você colhe e aí você Isso. manda e acabou, Isso. né? Ali não, ali você tem que cuidar até o produto final, até a embalagem final. Então, tem vários, assim, problemas que podem ser em relação à qualidade. E aí, muita gente fala, né? Principalmente aqui em Guarapuava. Nossa, eu fui comprar cebola, tava horrível, né? Nossa, minha cebola é horrível. E às vezes dos ensaios aqui, tem, né, uma sobra de cebola, eu entrego, nossa, essa cebola tua é tão boa. Por quê? Porque quase que 90% da nossa produção aqui, ela vai para mercados mais específicos. Ou seja, mercados que agregam mais. Então, rede de supermercados de alto padrão em São Paulo. Uhum. Então, assim, realmente, às vezes, em determinadas épocas do ano, a gente fica com refúgio mesmo, né? Mas a nossa cebola, ela é muito bem vendida justamente por conta da qualidade. Olha Nossa só que qualidade é excepcional. Assim como batata, né? E aí entra fatores, logicamente, como eu mencionei, questão de armazenamento, questão de colheita, mas essa questão de fotoperíodo, clima, né? Aqui a gente tem noites para hortaliças, noites frias, dias quentes, isso influencia muito na questão de qualidade do produto. Então, são fatores que Guarapuava nos ajudam nisso, né? Questão de qualidade mesmo. Mas, transporte também, né? Essa questão de transporte, a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas a gente tem conseguido aí, nos últimos anos, em torno de 3 a 4 meses de armazenamento. Que isso é muito bom. Câmara fria, Flávio, ou é Não. barracão normal? Barracão normal. Sem a climatização. É barracão normal. Ele só precisa ter essa sombra, essa ventilação, né? Mas como a gente não tem, assim, uma temperatura muito elevada, a gente consegue armazenar. Lógico que você vai ter uma perca. A gente já fez um estudo aqui na FAPA, a cada semanas, você vai perdendo. Então, a cada semana que passa, você perde em qualidade, né? Mas, às vezes, em relação ao preço, o preço não tá bom, eu vou vender daqui 3 meses, vou perder tanto em qualidade, mas eu vou acertar no preço. Então, compensa. Flávia, só pra gente finalizar aqui, pra quem tá escutando, então, a gente... E não é produtor de cebola, já desanimou um pouco, aí falou, tem que saber demais, porque já não... Mas consumidor, como que eu faço para escolher uma boa cebola lá no mercado? Porque assim, você já me falou várias vezes, não, essa aqui se tiver a cor mais assim, é mais ardida. Então assim, como que eu faço para selecionar a cebola do meu dia a dia ali? Olha, eu sempre... A primeira coisa que eu olho é a cor, né? Eu, assim, cebola roxa, no meu paladar, eu prefiro a branca, né? A mais... Ou pinhão, né? Mas quem gosta de roxa, a roxa, ela tem uma vida útil menor do que as demais. Então, roxa, normalmente, ela vai estragar mais fácil do que as demais. Se for uma roxa, quanto mais durinha tiver, melhor, tá? E a roxa, ela tem 2 formatos, que é um formato mais achatado e um formato um pouco mais alto e mais redondo, né? Então, isso, às vezes, na própria cultivar que chega pra nós, essa mistura, ela tá. Porque ela é misturada mesmo, assim. Essa é uma característica dela. Às vezes, umas ficam mais achatadas, outras não. Então,
eu vou preferir uma mais achatada ou não. Tanto faz. Ah, isso É a tanto mesma faz. coisa. É gosto. É gosto, pensando numa mais normal, assim, pro dia a dia, né? Pra você fazer um refogado. Ela não pode estar com a casca, a casca mais externa dela muito saindo. Então, se você tem acesso aos primeiros catáfilos ou as primeiras pétalas, já não é um bom sinal. Então, ela tem que estar a casca externa, aquela bem amarronzadinha ou a mais branquinha, mais intacta, que ela tem uma qualidade melhor. Por quê? Se ela tá com menos casca externa, ela teve mais acesso a bater. Então, o saco bateu, aí na hora que o cara foi virar na gôndola, bateu de novo, aí já entrou. E aí, ela ficou mais com acesso à luz, até a própria luz do mercado, do caminhão, enfim. Então, ela pode ter mais doenças, pode ter um brotamento interno maior também, tá? Então, quanto mais ela tiver com mais cascas externas, é melhor. Então, eu escolheria essas, assim, as mais durinhas, as que tem casca externa mais, assim, que não tá despelando mesmo. E outra coisa também, que eu reparo bastante, é na questão das inserções, né? Tanto da parte aérea quanto da raiz. Então, você olha ali e vê se não tem um funguinho, sabe? Assim, funguinho que eu posso dizer, aquela purulenta, aquela massinha purulenta mais cinza ou mais pretinha. Que aí também é indício que pode ter entrado algum fungo pra dentro e aí, às vezes, tem um catáfilo lá dentro ou uma pétala que tá, às vezes, doente dentro, né? Que às vezes a gente corta e já Vai tá. tá podre. Isso. Então, se tá bem curadinho, bem fechadinho ali, a gente faz esse corte, né? Mas às vezes corta um pouco a mais, ou às vezes, né, entra alguma coisa ali. Então, esse é um fator. E uma coisa que eu queria falar também, que é importante, tanto na batata quanto na cebola, é a irrigação. Então, a irrigação, ela é primordial para o cultivo. Então, a gente tem os controles de irrigação. Então, assim, nessa fase eu preciso de mais, nessa fase para enraizar eu preciso de menos. Então, esse controle de irrigação é muito importante também. E é oneroso também, né? É oneroso. E você precisa de uma equipe especializada ali para você ter esse pessoal para estar irrigando, às vezes de madrugada, durante as primeiras horas da manhã. Isso influencia, assim, muito na qualidade. Então, se você tem uma irrigação, você vai ter um bulbo maior, essa questão também de não amassar, de durar mais, tudo tá ligado à água. A água é muito aqui na nossa região é via canhão, né, que o pessoal faz, né, a irrigação, a maior parte, né? Isso. A gente tem também bastante aspersor, né, um pouco de pivô, mas o canhão ainda é o principal. Mas a água, ela nos define aí em relação a também qualidade. Boa. Bom, Flávia, chegamos ao final de mais um episódio. Acho que falamos bastante aí da cebola, do manejo. Tem bastante detalhezinhos e óbvio que se a gente for esmiuçado, poxa, aí dá 3 horas de episódio, né? E fica bastante complexo. Sim. Mas já deu para entender que é bastante... tem que ter um know-how para se bolhar na cebola, né? Então, assim, dá para ir em prorrogação. Isso é bacana de entender, né? Principalmente. E aquela velha ditado, né? A gente sempre fala que chama vocês depois, mais uma vez, mais um episódio, tá a prova aí, né? Você já veio no da batata, agora voltou na cebola e quem sabe a gente faz um de tomate, de cenoura. Beterraba, né? Beterraba. Ou volta para falar de algum aspecto específico da cultura que eu acho que é fundamental. Beleza? E aí, amigão, pra quem que vai um abraço? Eu tenho uma pergunta, na verdade, porque assim, a Flávia, como ela fez mestrado, doutorado, fez tudo esses estudaiados aí em HF, tem uma informação agronômica que eu sei que é bastante complexa, mas ela vai poder nos ajudar. Só pra nós fechar. Meu Deus do céu. Como é que corta a cebola sem chorar? Essa informação. Então... Quem ficou até o final vai ganhar o ouro do episódio. Você acredita que já reclamaram que a nossa cebola aqui, da nossa região de Guarapava, é muito pungente? E assim, pra quem tá assistindo não sabe, o que é essa pungência? É enxofre, né? Então... Quanto mais enxofre tem, e assim, tem regiões que não conseguem atingir esse nível de enxofre que nós conseguimos. Mas cebola sem aquele cheirinho e sem chorar não é cebola, né, meu filho? Tá bom, eu vou aceitar essa aí, eu vou aceitar. Quanto mais pungente, ela é mais saborosa,
né? E ela dá mais sabor aos alimentos. Então, a cebola tem que ser ardida, né? Tem que ser ardida. Ou as mulheres de Guarapuava muito ciumentas, né? Diz que quanto mais ciúme você tiver, mais ardido é a cebola. Ah, mas tá explicado. Por que se você soubesse a resposta, por que você não me falou antes, então? Pelo amor de Deus, você sabia o tempo todo? E a minha mulher não é de Guarapuava e é ciumento não Meu então Jesus não muda Cristo. nada. Ah, agora tudo faz sentido, agora eu entendi. Muito bom. Você falou pro abraço? Um abraço. Eu tava fugindo do abraço, Isso. né? Eu vou deixar um abraço para a Flávia provavelmente conhece, um grande amigo nosso, que agora, ele foi de Guarapau por muito tempo e agora tá nos Campos Gerais, o João Daniel. Sempre acompanha os nossos episódios, Sim, sempre sim. deixa uns feedbacks Aí e acompanha todos os episódios. João, obrigado por nos acompanhar, um Abração, abração. Ele vai ter um segundo filho agora, Ah, tá? Ele yes. me contou, tá faceiro. Olha, Aham, viu? Bom. Não, o João é Ponta Fer. Vai. Mais um abraço. Mais um abraço, viu só? Bom, pessoal, curtiu esse episódio? Já sabe o que fazer, né? 5 estrelinhas no Spotify, likezinho no YouTube aí, se você tá curtindo no YouTube. Comenta aí pra gente, pessoal. Quero escutar mais, falar de o que vocês quiserem. Aí a gente vai correr atrás de trazer alguém pra conversar aqui com a gente, né? Porque informação sempre... Comenta lá, a minha esposa não é ciumenta, Não é portanto eu não... A cebola não gosto arde disso, e tal, sim. né? Também comenta isso aí que vale. Vale, claro, vale. Feito, mais um episódio entregue e é isso aí. Um abraço, até a próxima.